Fala, meus queridos, Franco Antelli falando aqui, e hoje a gente vai para o dia 4 e hoje vamos ler João capítulo 4. Então vamos lá, é uma leitura bem legal essa, porque tem dois encontros aqui interessantes, principais, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana e tem o encontro de Jesus com o oficial do rei. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, pega aí a sua caneta, vamos fazer boas anotações, reflexões. Que o Espírito Santo nos ajude e vamos lá. Capítulo 4, verso número 1. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria, por essa região de Samaria, né? Assim chegou em uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta de meio-dia, né? Depois da viagem, Jesus, cansado, sentou no poço, né? Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água, porque ele estava cansado, estava com sede e os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com um samaritano. Vamos parar aqui, vamos ler essa porção aqui e parar aqui. Aqui a gente viu que Jesus sentou num poço, né? Que era o poço lá de Jacó, que era bem conhecido, que alimentou tanto Jacó como seus filhos, os seus bois, os seus descendentes. E tinha uma história esse poço, né? Ficava numa cidade, era importante lá. E Jesus também, ele chega aqui nesse poço cansado. Ele estava cansado, então chega Jesus cansado de uma viagem, e essa mulher vai também num horário, não sei se era o horário adequado, e vai nesse poço tirar água. E tem esse diálogo aí que tem essa estranheza, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, eles tinham divergências culturais, teológicas e etc, né? Mas eles têm esse diálogo, né? O samaritano, ele era um povo que era mistura de judeus e gentios, aí era mistos. Então os judeus achavam eles impuros, porque eles eram assim, tudo misturado. Então já tinha essa divergência, por isso que a mulher disse isso. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque o judeu não se dava bem com o samaritano. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Essa água viva, Jesus está falando aqui, a gente pode pegar aqui uma metáfora, e também ele está falando aqui da água do Espírito, a água que sacia verdadeiramente a gente. Mas tem algumas linhas que falam que essa água viva também poderia ser uma água corrente, porque a água do poço é uma água que está parada, e água viva é aquela água corrente. Então a mulher talvez estava entendendo isso, mas Jesus estava falando da água do Espírito, de uma água que, se ela encontrasse, se ela bebesse, ela não ia ter mais sede, ela ia ficar saciada totalmente. E disse a mulher no verso 11: o Senhor não tem como tirar a água. Viu como ela estava entendendo como era a água do poço? Esse poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Onde pode? Ela estava entendendo que estava falando de água mesmo, algo literal mesmo. Verso 12: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Entendeu? E Jesus disse: quem beber desta água terá sede outra vez.
mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna, a água do Espírito, o encontro verdadeiro com o Senhor. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar. Olha que legal que Jesus está falando aqui, né? Ele fala que se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. Você vai beber uma água viva que vai saciar essa sua sede. E é interessante que quantas vezes eu busquei em poços que não saciaram a minha sede. Talvez quantas vezes nós buscamos águas em poços que a gente pensa que vai saciar a nossa sede e não sacia. E Jesus, ele faz esse convite para a gente beber da fonte verdadeira, da fonte da água viva. Então aqui continua o diálogo, né? E a mulher disse, né, no verso 15: dê-me dessa água para mim beber e não ter mais sede, e nem que eu precise mais voltar aqui para tirar água. Onde é que tem essa água viva, essa água corrente, essa água que mata a minha sede? E no verso 16 Jesus diz assim: e ele disse: vá e chame seu marido e volte. Disse-lhe Jesus, no 17: não tenho marido. Ela respondeu. E Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ou seja, Jesus acabou de trazer uma palavra de conhecimento aqui, e a mulher ficou chocada, porque Jesus acabou de ir no coração dela e na mente dela e ler profundamente, realmente conhecendo ela, né? E a mulher ficou chocada. E no verso 19 ela disse: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí já vem aquela divergência que não é só cultural, de localidade, mas também teológica, né? Porque ela pergunta: nós somos impuros para vocês judeus, e nossos pais mandam a gente adorar aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. E ela pergunta aqui, né? Onde devemos adorar? Pois onde devemos adorar, Jesus? E Jesus pega e responde, no 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Olha que legal. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. No entanto, está chegando a hora em que de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e em verdade. São esses adoradores a quem o Pai procura. Ou seja, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E como devemos adorar? Em espírito e em verdade. Ou seja, quando você tem um encontro com Jesus, não importa o local, você adora em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. 25. E disse a mulher. Aí ela já estava crendo, né? Porque foi um diálogo muito profundo, maravilhoso, que já estava transformando a vida da mulher. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí essa parte aqui é incrível, porque Jesus já passou por vários locais, várias pessoas perguntavam isso para ele se revelar quem ele era, e ele muitas vezes não se revelou para várias pessoas. Às vezes ele saía pela tangente ali, mas no 26, para uma mulher que vivia no pecado, já tinha 5 maridos, o que ela estava não era dela, que era de
comunidade mista, em que os judeus achavam ela impura, eles impuros. Jesus disse no 26 assim: então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ou seja, Jesus se revelou para ela. Incrível, né? Jesus se revelou para ela. Às vezes ele não se revelou para os fariseus, para os pessoal lá no Sinédrio, os mestres da lei, várias pessoas, mas se revelou para ela, para essa mulher aqui. No 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-la conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Sem dúvida por respeito, né, por Jesus, enfim. 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram onde ele estava. Olha que interessante aqui, ó. Quando você tem um encontro com Jesus, você abandona suas vontades, seus desejos humanos e se torna uma testemunha. Ela foi buscar água porque estava com sede, mas acabou tendo um encontro com o Senhor Jesus, deixou a sua ferramenta, o seu cântaro, e foi para a cidade anunciar que ela encontrou o Messias, e ela já estava agora bebendo uma água que estava saciando, preenchendo ela, e ela deixou de lado os seus desejos, a sua vontade até de sede humana. Isso aqui é muito incrível. E verso 30. E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os seus discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Mas Jesus estava falando aqui de outra coisa. E disse-lhe Jesus, 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Incrível. 35, vocês não dizem? Daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E aqui eu tenho que parar para falar sobre isso aqui. Olha que incrível. Primeiro, essa mulher, que era uma mulher que eu não sei a história dela, a Bíblia não relata tudo aqui, só diz que ela já teve 5 maridos e o que ela estava agora não é dela, mas ela teve um encontro com Jesus e ela estava saciada agora, e ela foi para a cidade como uma missionária, se tornou uma missionária e foi dizer para a cidade: eu encontrei o Messias, vamos lá, vamos até ele. E Jesus diz assim, ó: vocês estão dizendo que a colheita é daqui a 4 meses. Eu digo não. Ergam a cabeça, olhem a multidão que está vindo ali, o tanto de pessoas que está vindo, porque a mulher foi falar de Jesus para aquela cidade, para aquele povo, e eles estavam vindo. E Jesus disse assim: olhem, a colheita é agora, já está maduro, alguém já falou, por isso que eu e você tem que falar. Eu e você tem que falar. Porque, ó, aí daqui a pouco ele vai falar por que nós temos que falar. Então a mulher foi falar, aí Jesus disse: abra os olhos e veja os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Os dois têm que se alegrar, o que planta e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado que diz: um semeia e outro colhe. Esses são os dois trabalhos de todo servo de Jesus, do ministério, do que nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus. Quais são os dois trabalhos? Um é semear e o outro é colher. Aí tem 2 observações importantes aqui. Quem semeia não vê o resultado na hora. Muitas vezes eu e você, a gente fala de Jesus para alguém no trabalho, na faculdade, na escola, no futebol, no jiu-jitsu, no skate. A gente vai falando com testemunho e vai outra pessoa e vai colher, entendeu? Então quem é que tem mais mérito? O que semeia ou o que colhe? O mérito é do Senhor. A glória é do Senhor Jesus. Entendeu? Então assim, ó, quem semeia não vê o resultado na hora. E quem colhe não viu o processo.
Olha que legal, que chave aqui, né? Ou seja, os dois são importantíssimos. Os dois são importantíssimos, porque a palavra diz, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Glória a Deus. Outros realizarão o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Ou seja, ele está dizendo, ó, a mulher foi lá, fez o trabalho. E agora a gente vai aqui concluir, vai semear. Vamos lá falar de Jesus, das boas novas, falar de mim para essas pessoas que estão chegando aqui agora. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Tá vendo? Muitas da cidade creram por causa do testemunho da mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Ela falava para todo mundo, ele é o Messias, eu acho que ele é o Cristo. Ele me disse tudo que eu tenho feito, ele se revelou a mim. E assim, enquanto se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou lá 2 dias. Aí Jesus ficou 2 dias lá, ó, com os discípulos, e tome palavra, tome ensino, tome amor e tome. E por causa de sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, aí depois já de 2 dias convivendo com Jesus, ouvindo, aprendendo, eles disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador deste mundo. E eles também tiveram, agora eles só não conheciam, não só sabiam, eles agora estavam se relacionando e agora eles estavam crendo no Salvador. Incrível demais. Verso 43, aí nós já vamos para outra porção desse capítulo 9, que é Jesus cura o filho de um oficial. Vamos lá, 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, e muita gente interpreta errado esse versículo. Certo que Jesus fala, realmente, né? Que nenhum profeta tem honra na sua terra. Mas só que aqui diz, ó, depois de 2 dias depois, ele partiu para onde? Para onde ele não tinha honra. Para o lugar, olha, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Mas ele foi para lá de novo. Ou seja, Jesus é incrível, cara. Ele dava chance, oportunidade. Ele é amor, é justiça, mas ele está indo lá para a terra onde ele não tinha honra, entendeu? 45. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram boas-vindas e eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa, pois também havia estado ali milagre. Mas parece contraditório. Como é que ele disse que lá não era bem-vindo, não tinha honra na sua própria terra e foi recebido com boas-vindas? Mas porque esses estavam lá em Jerusalém e viram tanto de milagre que Jesus tinha feito. Então agora eles estavam honrando, dando boas-vindas, não porque ele era honrado por ser dessa terra, mas pelos milagres. Eles estavam interessados mais pelos sinais de Jesus. Mais uma vez ele visitou Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que lhe fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ou seja, ele meteu pancada aqui. Ele disse, rapaz, vocês estão aqui não é por causa de mim, não é por causa da minha presença, é por causa dos milagres e sinais, né? Então, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão em mim. Tem que ter, né? Se não tiver, vocês não crêem. Só que aí o 49 é maravilhoso. Versículo 49. E o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Ou seja, ele estava desesperado. Ele já veio de uma distância, desesperado, e ele suplicou, ele realmente se humilhou. Um oficial do rei se humilhou para um judeu, entendeu? E Jesus antes deu uma pancada. Jesus disse, se vocês não creem, só vem até mim por causa dos milagres, por causa que eu tenho a dar.
Mas ele insistiu, disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Aí Jesus respondeu. Jesus é bondade demais. Pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. No horário que ele tinha encontrado Jesus, na hora que a palavra de Jesus tinha sido lançada. Então o pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. E assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio a Judéia para a Galiléia. E o que eu aprendo com isso aqui, que esse servo aqui nos mostrou que a gente tem que ter confiança total em Jesus. E a gente tem que estimular a nossa fé. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: muita gente fala pra gente ter fé, tem que ter fé. Mas como ter fé? Aí uma pessoa falou pra mim assim: a gente pratica a fé com autossugestão. A gente tem que ficar repetindo, falando. Eu já acho o contrário, eu acho que não é autossugestão não. Eu acho que é relacionamento com Deus. Você tem que conversar com Deus. Ele é seu amigo. Você tem que tratar Jesus, o Espírito Santo, o Pai, como amigo. Então, se você entender que ele é seu amigo, o Espírito Santo não é um GPS que você tem que ficar: me direciona, o que é que eu faço? Seja, me guia, eu vou fazer assim, como você mandasse nele. Não é isso. Ele é seu amigo. Se relaciona com ele. Coloca a sua fé no seu amigo, que aí sim, ele vai estar com você. Tamo junto, vamos pro próximo.